Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui um pouco a respeito daquele tipo de decisão judicial que é proferida em processo civil de cobrança de dívida e que determina a suspensão da habilitação do réu devedor. É aquele tipo de decisão que é bastante comum em processo por dívida de pensão alimentícia, dívida trabalhista, execução de título extrajudicial e por aí vai. Com base no artigo 139, inciso 4 do CPC, do Código de Processo Civil, o juiz ele profere essa decisão de suspensão da habilitação, conforme requerimento da parte interessada, como forma de coagir ao pagamento da dívida. E como eu disse, é muito comum nesses processos de cobrança de dívidas trabalhistas, pensão alimentícia e por aí vai. E aqui a gente tem um problema, porque o juiz, ele emite uma decisão na área civil de suspensão da habilitação, manda oficiar o Detran quando recebe esse ofício, ele bloqueia a habilitação desse motorista, desse réu, desse processo de cobrança de dívida. E automaticamente, quando se faz a consulta no prontuário desse motorista, ele se encontra de fato suspenso, tá? Com a habilitação suspensa. Aí a pergunta é a seguinte, porque aqui a gente tem um problema. Esse tipo de suspensão decorrente de decisão judicial na esfera civil por cobrança de dívida, ela pode originar a instauração de um processo de cassação, caso o motorista ele seja flagrado dirigindo veículo com a sua habilitação suspensa, porque de fato o bloqueio é esse, ele está bloqueado com a suspensão do direito de dirigir, por conta de uma medida coercitiva na esfera civil. Mas aí, essa suspensão autoriza a instauração de um processo de cassação, caso haja o registro de infração de trânsito, enquanto esse réu ele não regulariza esse bloqueio de suspensão. Então aqui a gente tem um problema muito grande, porque geralmente essas decisões essas decisões na área civil, elas não estipulam um prazo de início e fim da suspensão, tá? Elas não determinam. Então, só manda suspender a habilitação até a satisfação da dívida. Via de regra é assim, tá? Via de regra. E aqui a gente já tem um problema, porque toda vez que o Código de Trânsito ele fala da penalidade de suspensão, ele estipula um prazo de início e de fim, seja na esfera administrativa ou quando esse motorista é condenado judicialmente, ou quando a decisão ela é proferida no âmbito judicial, porém na esfera criminal, tá? A gente vai entender isso melhor. Então, o primeiro problema aqui, há uma decisão como medida coercitiva, manda suspender a habilitação do cidadão, mas não coloca o prazo de suspensão, né? Não fala se é 10 meses, 12 meses, um mês, não fala. Então a habilitação está suspensa. Isso já é um problema, né? Porque tratado assim de forma genérica, a gente já vê aqui que não há, com base numa determinação judicial, na esfera civil, que sequer tem tempo de início e fim da punição, não tem como o Detran, com base nessa decisão, instaurar um processo de cassação. Não tem. E digo mais, mesmo que tivesse lá, nessa decisão, prazo de início e fim da punição, né? O juiz fala assim, determino a suspensão da habilitação por 10 meses. Mesmo nesse caso, eu não vislumbro que o Detran estaria autorizado a instaurar um processo de suspensão com base numa decisão proferida na esfera civil, que é uma medida coercitiva. O Código de Trânsito, ele trata da penalidade de suspensão no artigo 261, tá? Da suspensão decorrente de um processo administrativo,
e traz lá duas modalidades, nos incisos 1 e 2 do CTB, tá? Artigo 261, incisos 1 e 2. O inciso 1 é a suspensão por excesso de pontos. O inciso 2 é a suspensão quando o motorista comete uma infração autossuspensiva. Por exemplo, foi flagrado conduzindo o veículo sob a influência de álcool, vai responder processo automaticamente de suspensão, porque trata-se de uma infração autossuspensiva, porque ela prevê, lá no artigo 65, nesses casos, a suspensão de 12 meses. Tá? E aí a gente sabe que quando esse condutor ele é penalizado na via administrativa, o órgão de trânsito ele vai aplicar a punição, ele vai dizer o seguinte, ó, vamos supor aqui por excesso de pontos. Né? A autoridade, o órgão de trânsito, ele suspende a habilitação do cidadão no final do processo por 6 meses, tá? De janeiro até junho, final de junho. Então, de janeiro a junho, se esse motorista cometer infração de trânsito, ele vai ter a CNH cassada. Isso aqui está previsto no artigo 263, inciso 1. A cassação do documento de habilitação dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir o infrator conduzir qualquer veículo. Então isso aqui é muito claro. O condutor aqui, nos casos de excesso de pontos ou multas autossuspensivas, ele vai ser notificado de um processo. No final do processo, ele vai ser penalizado. Tá? Ele vai ser penalizado. E ele terá ali um tempo de punição a ser cumprido. Aí, durante esse período de punição, se ele for flagrado conduzindo veículo ou ele tiver o registro de uma infração da qual ele não fez indicação de condutor, ele vai ter a CNH cassada, tá? Inciso 1 do artigo 263 do CTB. E aqui a gente já vê que não tem nada a ver com aquela medida coercitiva do Código de Processo Civil. Tá? Não se confundem esses institutos. E eu penso que é um problema muito grave caso venha se fazer essa analogia maléfica para o réu, para o condutor, de modo a autorizar que o órgão de trânsito instaure um processo de cassação com base numa decisão na esfera civil. Então, o Código de Trânsito ele é taxativo. Quando a gente lê o artigo 263, que trata da cassação da habilitação, ele não prevê, tá? O artigo 263, ele não prevê a penalidade de cassação com base em suspensão da habilitação decorrente de medida coercitiva num processo de cobrança de dívida. Então, essa questão, né, de que se o Detran estaria autorizado ou não a instaurar o processo com base em suspensão proferida por um juiz civil, eu não vejo essa possibilidade, eu não vislumbro. Então, eu entendo que o órgão de trânsito ele não está autorizado a instaurar um processo de cassação com base numa suspensão proferida como medida coercitiva num processo civil ou trabalhista de cobrança de dívida. Tá? Eu não vejo essa possibilidade porque o rol do artigo 263 do Código de Trânsito ele é taxativo. Então ele prevê aqui os casos de cassação da habilitação e não está previsto, tá, nesse texto a possibilidade de cassação ao condutor que dirige veículo quando suspenso com base numa ação de cobrança de dívida. Tá? Então, eu não vejo essa possibilidade, eu não vislumbro essa possibilidade de cassação da habilitação com base em suspensão por cobrança de dívida. São coisas distintas. Obviamente, há a possibilidade de o condutor ele ter a habilitação suspensa e, por consequência, cassada, com base em decisão judicial. Mas, perceba, em decisão judicial na esfera criminal em decorrência de crime de trânsito. Tá? Na esfera criminal. Então, as medidas coercitivas do inciso 4 do artigo 139 do Código de Processo Civil, ele serve lá na área civil. E não tem como transportar aquela suspensão e
trazer aqui para os casos de cassação do artigo 263. Não tem como. Não tem essa possibilidade. Quando a gente lê essa parte de suspensão judicial no Código de Trânsito, ele se encontra em alguns dispositivos a partir do artigo 292 do CTB. E é interessante, eu vou ler aqui o artigo 292, ele diz o seguinte: a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Então aqui, o legislador, ele prevê a suspensão do direito de dirigir cumulada com outras penalidades. Então, há essa possibilidade do juiz suspender a habilitação do motorista, tá? No âmbito judicial. O artigo 293 diz o seguinte: a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Então, o artigo 292, o juiz pode suspender a habilitação do motorista com essa duração, de 2 meses a 5 anos. Mas olha a diferença para a medida coercitiva da esfera civil. Aqui a gente está falando de decisão judicial na esfera criminal por crimes de trânsito. O artigo 292, ele se encontra na seção 1 do capítulo 19 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que trata dos crimes de trânsito. Então, a gente tem aqui a possibilidade de suspensão administrativa e também judicial. Mas a suspensão judicial que pode cassar a habilitação, que poderia cassar a habilitação desse motorista, é a suspensão judicial proferida num processo criminal. Não tem nada a ver com a esfera civil. Não há, no meu entender, essa possibilidade de cassação da habilitação com base em medida coercitiva que suspendeu a habilitação num processo civil. Eu não vejo essa possibilidade e essa interpretação em malam partem, ela não encontra guarida aqui no Código de Trânsito, tá? Aí o inciso 3 tem essa previsão de cassação da habilitação quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Tá? Então aqui é bem categórico o texto aqui que trata dos processos ou da penalidade de cassação. Tá? Então, quando suspenso o direito de dirigir, a reincidência de algumas infrações, conforme previsto no inciso 2 do artigo 263, e o inciso 3 desse mesmo artigo, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Tá? Então, aqui é muito claro o texto de lei. Tá? É muito claro o texto de lei. Então, o motorista que foi condenado no âmbito administrativo, condenado, na verdade, penalizado com a suspensão do direito de dirigir, nesse período de suspensão, se ele cometer infração de trânsito, vai ter a CNH cassada. E, no caso, o réu condenado judicialmente por delito de trânsito, da mesma forma, poderá ter a sua CNH cassada. Tá? E aqui é interessante o inciso 3, que ele diz aqui, observado o disposto no artigo 160, porque, conforme a leitura do artigo 160, que diz assim, ó, o condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir. Então, o motorista que comete delito de trânsito, no final das contas, ele já tem ali a sua habilitação cassada automaticamente. Então, ele teve uma decisão, uma sentença transitada em julgado no âmbito criminal, a sua habilitação, conforme leitura do artigo 160 do CTB, confirma aqui que ele vai ter a sua CNH cassada, tá? Mas, de todo modo, o que a gente percebe é o seguinte, não há previsão no Código de Trânsito de sequer, tá? Sequer a possibilidade de abertura de processo de cassação da habilitação decorrente de decisão como medida coercitiva proferida
num processo de cobrança de dívida na esfera civil. Não há essa possibilidade. A gente pode até debater da suspensão proferida num processo criminal, mas no âmbito civil não tem essa possibilidade. Então, eu não vejo esta autorização, né? O legislador não autoriza, penso eu, que o órgão de trânsito instaure processo de cassação com base em suspensão proferida em decisão de medida coercitiva em processo de cobrança de dívida trabalhista, pensão alimentícia e etc, tá? E vou mais além, tá? Vou mais além. A gente sabe que quando o motorista ele conduz veículo no período da suspensão ou com suspensão do direito de dirigir, ele poderá responder pela infração do artigo 162, inciso 2 do Código de Trânsito. Só que o que acontece? Como eu disse, essas decisões, via de regra, na esfera civil, elas não dizem, não determinam ali um tempo de punição. Né? O juiz não, via de regra, tá? Via de regra ele não diz assim, motorista aqui manda suspender a habilitação dele por 5 meses. Não há esse prazo de início e de fim. E o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele é bastante claro nesse sentido. Ele diz que só se considera suspenso o documento de habilitação quando no RENASH houver lançamento das datas de início e de término de cumprimento dessa penalidade. Tá? Então aqui tem esse detalhe. Então se a decisão ela é genérica, manda suspender, mas não tem no RENASH tempo de início e de fim, essa infração ela é insubsistente. Tá? Então, quem diz isso aqui é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque ele está em consonância, ele concorda com o que diz a legislação de trânsito, lá no artigo 261 e lá no artigo 263, quando trata dos casos de cassação da habilitação. Então, resumindo aqui, resumindo a ópera, o condutor que está, o motorista que se encontra com a habilitação suspensa por conta de um processo de cobrança de dívida, ele não pode ter a sua CNH cassada com base nessa suspensão. Tá? Essa suspensão, essa medida coercitiva, não autoriza a instauração de um processo administrativo de cassação da habilitação. Tá ok?